Depois de defender com unhas e dentes a permanência de Nízia Trindade, ministra titular do Ministério da Saúde, o presidente Lula cedeu à pressão e avisou: é muito provável que Nízia deixe o cargo na reforma ministerial. É uma das pastas mais cobiçadas do governo. Sempre foi alvo de desejo por parte de parlamentares em diversos governos, mais à direita ou mais à esquerda. E agora parece ser o momento em que ela se tornou uma moeda de negociação. A repórter de O Tempo em Brasília, Lara Alves, tem detalhes sobre os bastidores do que parece ser cada vez mais iminente uma saída da ministra do comando da pasta da Saúde. Lara, boa noite para você, seja bem-vinda a O Tempo News. Boa noite para você, Ibrahim, para você também, Larissa. Vocês podem perceber aqui que a ventania está bastante intensa nessa noite de sexta-feira aqui em Brasília. E olha, acho que esses ventos também são um sinal de mudança aqui na esplanada dos ministérios logo atrás de nós. E a gente deve ter essas mudanças já nas próximas semanas do governo Lula. Pois bem, Ibrahim, como você disse, o Ministério da Saúde é definitivamente uma das pastas mais cobiçadas da esplanada dos ministérios. Isso porque ele detém um orçamento que é praticamente fixo. Existe um teto constitucional que precisa ser cumprido dos repasses feitos para a área da saúde. Além disso, é também um dos ministérios que recebe a maior quantidade de investimentos. Pois bem, desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, existe um desejo de partidos ali do Centrão, principalmente, pelo cargo da ministra Nízia Trindade. Em julho de 2023, ela passou por um processo de fritura um pouco semelhante a este que está acontecendo neste momento. Mas, naquela ocasião, inclusive durante a sanção do novo programa Mais Médicos, o presidente Lula deu uma declaração dizendo que a ministra Nízia Trindade não era uma ministra do Brasil, mas uma ministra dele. Então a Nízia entrava ali nessa cota individual do presidente Lula. Também porque o Ministério da Saúde, principalmente em função desse orçamento mais elevado, é um cargo em que os governos tendem a colocar indicados de confiança, pessoas da confiança pessoal do presidente da República. Além disso, também tinha um fator bastante importante, que era uma crítica geral à falta de mulheres em cargos importantes. Então, Lula coloca uma mulher, uma pesquisadora, a ministra Nízia, nesse cargo que é tão importante, também para atender um desejo, uma reivindicação que partia até mesmo da primeira-dama Janja Lula da Silva. Pois bem, um dos partidos que sempre cobiçou o Ministério da Saúde foi o PP de Arthur Lira. Inclusive, no início deste ano, houve quem dissesse nos bastidores que Arthur Lira até poderia assumir o Ministério da Saúde quando saísse da presidência da Câmara dos Deputados. Mas é difícil que isso aconteça porque a tendência é que o presidente Lula mantenha alguém de confiança neste cargo e alguém com uma boa interlocução com o Congresso Nacional e também com o Poder Judiciário. Neste momento, as principais apostas aqui na capital federal são de que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, vai assumir o cargo de Nízia. Importante dizer que Padilha foi ministro da Saúde durante o governo Dilma Rousseff e também foi ministro do presidente Lula em gestões anteriores. Pois bem, o Congresso já sentia que essa troca poderia acontecer e desde o início do ano eu tenho conversado com alguns parlamentares da esquerda à direita no Congresso Nacional para entender como é que estava a temperatura ali no Congresso diante de uma reforma ministerial. Houve quem fizesse, por exemplo, comentários bastante misóginos em relação à ministra e que foram replicados muitas vezes, até mesmo entre aliados do presidente Lula, né? Eu ouvi de um parlamentar a seguinte frase: o Lula tem que tirar essa mulher daí. Também houve aliados de Lula que, na verdade, fizeram uma avaliação de que Nízia não conseguiu se destacar, não conseguiu deixar a marca dela no Ministério da Saúde nestes pouco mais de 2 anos de governo e também que ela tinha um perfil um pouco acadêmico e estivesse mais alinhada, por exemplo, com fundações, instituições de pesquisa e não com o Ministério da Saúde, que precisa ter um pouco mais de publicidade. Essa mudança, inclusive, pode ser um indício do que Sidônio Palmeira pode fazer pelo governo Lula nessa área da comunicação. Outro ponto bastante importante é que a escolha de Lula pelo próximo ministro da Saúde pode dizer também
como o governo vai ser representado nas votações do Congresso Nacional. Nessa reforma ministerial, essa mudança no tabuleiro de xadrez, Lula tem que conseguir mais votos e fortalecer a própria base dentro do Congresso. Por exemplo, o PSD é um partido que compõe a base do governo Lula no Congresso Nacional, assim como o União Brasil. Mas são partidos que nem sempre votam com o governo em decisões importantes que são discutidas nos plenários, tanto do Senado quanto da Câmara. Então, esse é o momento para o presidente Lula também renegociar os apoios e tentar consolidar essa base para passar projetos que são importantes no Congresso. Um deles, por exemplo, é a reforma da renda, que pretende garantir isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 de salário. A primeira mudança nesse jogo, nessa reforma ministerial, deve acontecer entre hoje e amanhã, já na festa de 45 anos do PT no Rio de Janeiro. A expectativa é que o presidente Lula já anuncie Gleisi Hoffmann, que é presidente do partido e deputada federal, como sua ministra da Secretaria-Geral, no lugar de Márcio Macedo. Esse é um cargo que tem uma interlocução mais direta com os movimentos sociais e com militantes ali do governo petista. Logo em seguida deve vir já essa mudança, essa troca de Nízia Trindade, provavelmente por Alexandre Padilha. Muito obrigado, Lara Alves, diretamente de Brasília. Com vento ou sem vento, a Lara tá sempre lá trazendo informações pra gente. E hoje com uma belíssima de uma ventania lá na capital federal. Bom, neste caso, Nízia, a gente vai expandir um pouco mais. Lula apostou no nome de Nízia por ser uma mulher e técnica para o ministério. Ao longo do governo, a gestão da ministra passou a ser alvo de queixas, cobranças de integrantes do Congresso, membros do Palácio do Planalto. E um negócio impressionante. Nos bastidores, a informação é de que a ministra já está muito mais do que frita. Então, a situação está ficando cada vez mais complicada para a ministra Nízia Trindade, que não há muita possibilidade de não tê-la deixando o governo, especialmente porque há uma necessidade de recomposição da base do presidente da República para o que precisa de apoio no Congresso Nacional. E aí que entram algumas coisas muito importantes para serem ditas sobre o que o presidente acha e imagina e os indícios que ele também está dando de que as coisas vão caminhar numa direção de saída da ministra. Durante uma cerimônia em Itaguaí, no Rio de Janeiro, o presidente avaliou que comete alguns erros e acertos na escolha dos seus ministros. Vamos ouvir diretamente da boca do presidente da República. E quero parabenizar o companheiro Silvio Costa, que é um menino, um pernambucano, sabe, que eu escolhi para ministro do Portos e Aeroportos, e ele tem, sinceramente, dado um show no trabalho dele. É um menino que não tem preconceito, é um menino que não persegue absolutamente ninguém, é um menino que não tem discórdia com ninguém, e é um companheiro que só trabalha para fazer as coisas acontecer. Isso me deixa muito, muito orgulhoso de saber que de vez em quando a gente erra, mas na maioria das vezes a gente está certa quando a gente escolhe um ministro de qualidade. Só que há um ano, o discurso, repare você bem, no lançamento do novo programa Mais Médicos, era o seguinte do presidente da República sobre Nízia Trindade, que naquele momento já vivia uma saraivada de críticas por parte, naquela época, do chamado Centrão. Eu tenho muito orgulho de ter escolhido a Nízia como ministra da Saúde. O Padilha foi muito digno, porque eu falei, Padilha, olha, eu acho que nós precisamos encontrar uma mulher para ser ministra da Saúde. E ele foi o primeiro a falar para mim, eu falei, pera, tem uma senhora na Fiocruz que eu já tive boas informações delas, pois foi o Padilha que sonhava em voltar a ser ministro da Saúde, que trouxe a Nízia para conversar comigo. E todo dia eu leio nos jornais a troca de ministro. Eu já troquei todo mundo, só falta eu mesmo me trocar. Só falta eu anunciar a minha saída e colocar alguém no meu lugar. Eu disse para a Nízia já publicamente, tem ministros que não são trocáveis. Eu já disse publicamente, a Nízia, ela não é ministra do Brasil, ela é minha ministra. Então, Larissa Arantes, não foi a minha mãe, mas foram outras pessoas tão sábias quanto, que já me disseram certa vez que a língua é o chicote do corpo. Então, eu acho que o presidente Lula
tá pagando um pouquinho de língua, um pouquinho só, do que disse sobre, ainda que, vamos fazer a ressalva, a troca não foi feita, ainda não aconteceu efetivamente, mas os sinais estão todos dados de que ela acontecerá. Mas de ministro introcável e de um Alexandre Padilha que sonhava em ser ministro, talvez alguns sonhos possam se transformar em realidade, né? Então, Guilherme, sempre que eu ouço essas mudanças de posicionamento do presidente Lula, né, e aí vocês foram cirúrgicos nas escolhas das duas falas, a sensação que eu tenho é que realmente o presidente Lula ainda não entendeu que este terceiro mandato ele é diferente do primeiro e do segundo mandatos dele. A realidade é diferente, a conjuntura é diferente, e aí eu vou pegar pelo fato de que nós temos um Congresso muito mais empoderado em função dos bilhões que são manejados ali dentro com as emendas parlamentares. A gente sempre destaca isso, mas é um ponto importante para a gente voltar para entender por que a configuração agora ela é diferente. Se a configuração no Congresso é diferente, no sentido de os parlamentares poderem destinar, definir, negociar bilhões em emendas parlamentares, esse Congresso vai ter muito mais poder de pressão, vai ter muito mais poder de barganha junto ao Executivo, junto ao governo federal. E é justamente a partir dos partidos mais empoderados, e aí a gente precisa destacar os partidos que integram o Centrão, como o PP, do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, porque são esses partidos, são as lideranças dessas legendas que estão pressionando o governo Lula, o presidente Lula, para as mudanças nos ministérios. E aí o Ministério da Saúde, a gente vai falar isso logo mais, Guilherme, detém ali um orçamento gigantesco. Então, assim, quando o presidente fala há um ano, que alguns ministros não podem ser trocados, que ele não considera trocar alguns ministros e cita a Anísia, e a gente tem que lembrar também que antes mesmo dessas falas, no sentido de não trocar a Anísia, ele dizia que o Ministério, aliás, não, ele não dizia, mas era uma informação que corria muito forte nos bastidores, era de que o Ministério da Saúde, ele precisava ser comandado por alguém técnico, por alguém que sabia ali do que estava dizendo. E parece que agora, a coisa vai se voltando contra, porque a Lara trouxe para a gente essa avaliação de fontes lá no Congresso, de que ela é acadêmica demais. Então, agora até a característica, uma das, que levou o presidente Lula a definir pelo nome de Nízia no Ministério da Saúde, é agora o que está jogando contra ela. Enfim, o presidente Lula precisa entender o tom desse terceiro mandato, como ele precisa ser levado, que a conjuntura é diferente, não dá para ele fazer certas afirmações, porque aí depois reclama que a mídia vai falar assim, presidente Lula recua e decide pela troca de Nízia. Ao contrário do que afirmou há um ano, o presidente Lula cedeu ao Centrão e vai trocar Nízia. E aí a culpa fica sendo da imprensa, quando não é. É mais ou menos como culpar a comunicação de tudo. O produto está ruim, não tem uma pegada que o consumidor pretende comprar. Isso acontece muito aí, tá cheio de agência de marketing, empresa lidando com isso. Lança o produto, aí não pegou, gente, acontece do produto não ser o preferido da população, uma outra marca faz algo melhor, ou coisas dessa natureza. Aí você diz, mas é porque a campanha de comunicação foi muito ruim. Não tem jeito. Aí tem que tentar mexer na comunicação. Você diz, gente, olha só, precisa dar uma olhadinha pro produto. O produto atendeu as expectativas, era da maneira pensada, não era. E aí tá tudo certo. Se não for, apaga-se aquilo, encerra o produto, faz outro novo. A questão é que há ministérios, Larissa, eu entendo no caso do governo do PT, que tem uma ligação muito umbilical com criações ou evoluções históricas do partido, Se você pegar, por exemplo, o Ministério de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que foi comandado pelo ministro mineiro Patrus Ananias durante muito tempo, ele se transformou num grandíssimo ministério
porque foi a partir das políticas de transferência de renda e de mudanças de patamares sociais pensadas, evoluídas pelo PT, algumas delas gestadas lá nos programas do PSDB com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que o partido criou uma preferência de um eleitorado que nem era o seu eleitorado antes das eleições, da primeira eleição do presidente Lula em 2002. Então é claro que essas pastas têm muita robustez histórica para o PT. A defesa que o PT faz já há algum tempo nos seus quadros, do Sistema Único de Saúde, por exemplo, da defesa desse instrumento importantíssimo, crucial, essencial para o país, faz com que essa pasta, assim, os petistas dizem, amigo, não dá para abrir mão disso. E olha que em outros momentos o MDB já comandou essa pasta, o PT já comandou, depois vai cedendo, as coisas vão se modificando. O que me parece, de fato, é que o presidente Lula não está muito calibrado ou não estava calibrado lá atrás, com a ideia de que ele pudesse precisar fazer mais mudanças ministeriais, em especial num ministério bem mais inchado do que em outros momentos. E aí acaba se perdendo um pouco da medida de que, assim, tem mais ministério, vai ter mais pedido de gente para entrar. É assim que funciona. No governo de coalizão no Brasil não tem outra maneira de acontecer. E olha que o presidente Lula nem maioria no Congresso brasileiro tem para poder ficar com um pouquinho o burro na sombra. Não tem esse tipo de coisa. Larissa, você tocou num ponto importante, eu vou aproveitar para a gente trazer aqui uma informação na nossa tela, que é exatamente o motivo, e a gente quis ressaltar isso de maneira muito relevante. Por que é que então... Bom, todo mundo quer o Ministério da Saúde. Você conversa com secretários de governo, etc. A turma diz assim, nossa, a saúde é sempre um pepino para lidar, porque a tabela do SUS é difícil, isso aqui não serve, nossa, o recurso não chega, está sempre faltando, as coisas não estão assim. Mas é que tem um motivo bastante objetivo, pelo qual a pasta é muito visada. Nós fizemos um levantamento mostrando, com base nos dados do orçamento da União, dos anos de 2023, 24 e 25, o Ministério da Saúde ocupa sempre a terceira posição em termos de orçamento do país. Só perde todos os anos para o Ministério do Trabalho e Previdência, e aí você pode aumentar a percepção, principalmente que é por causa da Previdência, que é hoje um dos grandes problemas brasileiros a serem resolvidos pelo volume de pessoas que está na formalidade, que está na informalidade e outros que estão aposentados. Então você já tem um volume grande de recursos que tem que ser destinado para aposentados e pensionistas. Depois, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em todos os anos, ali você vai pegar o ano de 2023, é porque havia o Ministério da Cidadania. Depois ele foi modificado para se transformar no Ministério, novamente, de Desenvolvimento, Assistência Social e Família. Uma versão mais expandida do que foram em outros anos do governo do PT. E a saúde é sempre o terceiro. Em 2023, com o orçamento de 161 bilhões de reais, para 2024, esse orçamento é turbinado em quase 70 milhões e chega-se a 230 bilhões de reais nas cifras e 240,5 bilhões de reais no ano de 2025. É essa a explicação pela qual muita gente fica sempre de olho no Ministério da Saúde. E tem uma outra questão que é muito relevante. Se você perguntar qual é a função, por exemplo, da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. Ela é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde e que age em várias frentes. Eu vou citar só algumas importantes. Promove ações de drenagem e manejo ambiental. Financia a universalização de sistema de abastecimento de água potável, esgotamento e resíduos sólidos, prevenção e controle a doenças, combate e redução da mortalidade infantil, previne e implementa situações de saneamento em áreas rurais e comunidades tradicionais. O que isso dá objetivamente a quem está sentado numa pasta como essa? Capilaridade. Capacidade de, utilizando a máquina pública, utilizando um ministério que tem penetração em todos os lugares do país, em qualquer cidade você consegue destinar recurso para uma entidade X ou Y, para um hospital filantrópico, um outro hospital universitário, para fazer uma construção de cisterna ou qualquer outra ação que envolva recurso do Ministério da Saúde. E era esse o grande poder que os ministérios tinham. O parlamentar antigamente, antes do orçamento secreto, que saía do Congresso para virar ministro, ele colocava a mão, bem entre aspas, tá? Estou dizendo colocar a mão é usar e ter orçamento para destinar,
muito maior do que qualquer congressista que ficava no Congresso Nacional. Então valia a pena virar ministro. Hoje em dia, ainda vale? Evidentemente que vale. Mas isso está diminuindo em função do que você muito bem pontuou, Larissa, de os volumes de recursos destinados nas mãos dos parlamentares estão aumentando. Mas ainda assim, né, Larissa, ser o terceiro ministério em orçamento no país, com esta capacidade de atingir populações das mais diversas, classe A, B, C, D e E, todo mundo ou precisa ou tem alguém do lado que precisa do Ministério da Saúde, dá à pasta um olho grande de todo mundo para ela, né? Claro, Guilherme, claro. E assim, para além do orçamento, é a chance também de indicações em postos chaves ali dentro do próprio Ministério da Saúde. Mas eu fico pensando assim, e me dá uma certa tristeza de pensar, quando a gente compara, como a gente viu a atuação do Ministério da Saúde, por exemplo, durante a pandemia de Covid-19. A gente viu ali diversos embates que não eram necessários, que foram contaminados por questões ideológicas, quando, na verdade, a gente precisava ter focado em questões de saúde mesmo, né? A gente vivia uma pandemia seríssima. E eu lembro de aqui em Brasília, na cobertura, né, de queda de ministro da Saúde e de embates diversos dentro, tendo como referência essas questões, quantas portarias eu fiz ali no Ministério da Saúde para esperar, para saber se de fato haveria uma troca de ministro, se de fato algum secretário executivo ou outro posto importante ali em termos de poder decisório, né, seria trocado, enfim. Quando, na verdade, naqueles momentos, a gente devia estar focado em discutir as questões científicas, né, as questões técnicas, para fazer com que o sofrimento da população fosse menor. E aí trago esse exemplo da época da pandemia para mostrar que o Ministério da Saúde, ele é extremamente relevante, né, e que faz muito sentido o presidente Lula ter destacado a importância de ter essa figura extremamente técnica da ministra Anísia à frente dele. É complicado a gente pensar que um ministério que não só detém um orçamento gigantesco, como esse que a gente acabou de ver, né, em tela, ele possa ser alvo de disputas políticas, principalmente depois de tudo que a gente passou nesses últimos anos, e aí tendo como fato extremamente relevante a pandemia de Covid-19, Guilherme. Vamos ver se, de fato, se essa troca se confirmando, e se caso o ministro Alexandre Padilha assumir, né, ok, é alguém que já esteve à frente do Ministério da Saúde. Com formação, né, Larissa? Exato. É importante frisar. Não estamos falando de uma Exato. troca por alguém que não tenha o mínimo de conhecimento técnico para estar nesta Claro, o que já é, claro, no cenário brasileiro, uma vantagem, né? Ter alguém que entenda do riscado, especialmente na comparação que você fez com a pandemia de Covid-19, quando a gente, infelizmente, tendo sentado na cadeira o general Pazuello, né? Meu Deus do céu. É um avanço significativo, pelo menos, se for assim, manter alguém que é médico ou que tem alguma relação com a área de saúde. Exato, Guilherme, em se confirmando o nome de Padilha, né? Mas se caso, né, a gente veja aí semana que vem, depois do Carnaval, um outro nome que não tenha tanto essa formação e que a gente perceba que a questão política pesou muito mais, o que a gente pode esperar, né? E se vier uma nova crise na saúde, como foi a pandemia de Covid-19, enfim, eu tenho muito receio, essas memórias me vêm à mente mesmo, assim, de dias longuíssimos na porta do Ministério da Saúde esperando por essas notícias. Enfim, agora é aguardar e saber como é que o governo vai levar adiante essa questão do Ministério da Saúde. Né? Que tem a ver com o ano de 2026, que tem a ver com componentes políticos de apoio atualmente no Congresso, num ano que é importante para o governo Lula, de tentar recolocar o seu apoio no Congresso nos trilhos, né? Acho que essa gestão é bem difícil ter dito que ele esteve exatamente em algum momento, mas é a tentativa do governo, pelo menos de agora até o final da gestão Luiz Inácio Lula da Silva.